livro de Isaías, profeta messiânico, versículo 9 ao versículo 11. Se você já encontrou, pode adorar ao Senhor. Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor, desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as águas dos grandes abismos? Aquele que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Levante a tua mão e declare isto: e deles fugirão a dor e o gemido. Por que que os milagres não vêm acontecendo como outrora? Fiquei muito triste quando eu li um artigo de um pastor acerca de alguns milagres falsificados. Escute isso: falsificados, planejados pelo homem, comprados, pessoas convencidas a se fazerem enfermas, paralíticas, doentes, pagas para que se manifestem curadas dentro de igrejas, santuários, cruzadas, para que outras pessoas venham glorificar a Deus por um falso milagre, por uma falsa cura, por uma ação humana e não divina. Deus não se agrada destas coisas. Então, por que esta necessidade de alguns produzirem milagres, ilustrarem milagres, criarem uma utopia, uma mentira divina para impressionar pessoas, se nós servimos um Deus que a Bíblia nos diz que é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente? Um Deus que nos diz: agindo eu, quem me impedirá? Um Deus que nos diz: eu sou o Senhor vosso Deus, e ante mim nenhum outro existiu, nenhum outro há e existirá. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Você pode levantar as suas mãos e dê o melhor aplauso para esse Deus que é verdadeiro e opera milagres sem a colaboração errônea do homem. E eu fico pensando, e ali, ao ler esse artigo, e sei, e acredito, por saber que, infelizmente, por saber que essas coisas acontecem, e têm acontecido, para enganarem os escolhidos, e é bíblico. Porém, eu também sei que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu peço, além daquilo que eu creio, além daquilo que eu preciso. Eu sei que Ele está vivo entre nós, e opera ainda com seus sinais e com as suas maravilhas. E o profeta Isaías está narrando isso. Esse Deus que está sendo agora mencionado pelo profeta nos seus registros, no capítulo 51. Quando Faraó está perseguindo Israel na saída do Egito, e esse Deus abre um mar chamado Mar Vermelho, e faz o povo dele passar por terra seca.
e logo após fecha o mar, para que Faraó e seu exército morram. É o Deus que ainda abre mar nos dias de hoje. É o Deus que ainda opera milagres nos dias de hoje. É o Deus que ainda faz acontecer no dia de hoje. Esse Deus que o profeta Isaías está dizendo, que repreende o monstro, que lá em Jó é chamado de Leviatã. E o que era o Leviatã? O Leviatã era um grande jacaré, um imenso jacaré de aproximadamente 4,5 metros, imenso e considerado monstro do mar, que é citado em Jó. Agora em Isaías está dizendo: tu és aquele que repreende o monstro. Abre o mar e faz o teu povo passar em terra seca. Escute, só quem ainda está com o coração no Egito pode programar milagres pelas suas próprias mãos, porque Tiago diz que toda boa dádiva vem somente dos céus, vem somente de Deus. Diga para o teu irmão: você quer milagre na tua vida? O teu milagre virá do Senhor, das mãos do Senhor, das mãos do Todo-Poderoso. Você quer receber um milagre na sua vida? O milagre não vem do homem, o milagre vem de Deus. E nós vamos aprender aqui hoje como orar para receber esse milagre, como orar para receber esta cura, como se preparar para que Deus continue agindo. Primeiro, Deus agirá através da igreja, porque Ele mesmo diz que nós somos suas testemunhas. Jesus diz que nós somos o sal para a terra. E se o sal for insípido, para nada presta, senão para ser jogado fora. O sal tem que salgar. Nós podemos observar que aonde Jesus estava, uma multidão de pessoas enfermas, endemoniadas, eram levadas para que Jesus as curasse. Abra sua Bíblia do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23 e 24. Observe que Jesus está na Galileia, pregando, anunciando o reino de Deus, e a multidão está acompanhando Jesus, não somente para ouvi-lo, mas para buscar em Jesus milagres, para buscar em Jesus cura, para buscar em Jesus sinais, maravilhas. E Jesus não abdica aquela multidão de receber, não exclui daquela multidão a oportunidade de receber dele milagre, sinais e maravilhas. Olha o que está escrito: percorria Jesus toda a Galileia e ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Diga comigo: toda a sorte de doenças e enfermidades. Diga forte, diga: toda a sorte de doenças e enfermidades. Aleluias, entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos. Não somente os doentes fisicamente falando, mas os que também estavam doentes espiritualmente, os que estavam doentes na alma, os endemoniados. Imagine uma multidão. Não eram apenas 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 pessoas. E então enfermos, doentes, leprosos, endemoniados eram apresentados a Jesus. O que tinha na mente aquelas pessoas que levavam os necessitados a Jesus? Tinham a certeza de que Ele é, não somente era, mas Ele é o Messias, Jeová Rafá, Jeová Rafá, o Senhor que sara. Eram conhecedores da Torá,
e conheciam o livro de Isaías, e conheciam a profecia do capítulo 53, versículo 4. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e acreditavam piamente que aquele homem que estava ali fisicamente, o Messias, tinha o poder de curar. Escute, tem muita gente que ainda não recebeu a cura, porque quer ainda ver materializado o Messias, o Jesus, o Cristo ungido. Eu vou lhe dizer algo: antes de você chegar aqui nesta igreja, independente das águas que estavam sobre aquela rua, das águas que estavam sobre a calçada, da falta de energia, Ele já estava aqui te aguardando, Ele já estava aqui te esperando, Ele já estava aqui se preparando para que você recebesse dele o milagre. Nós, homens, seres humanos, estamos ainda envolvidos pela religião. Precisamos materializar o que é espiritual para receber o milagre. Diga para o teu irmão: Jesus está aqui. E Ele está aqui para operar milagres. Ele está aqui para operar sinais e maravilhas. Olha para Ele e pergunte: você crê nisto realmente? Você crê nisto? Não podemos nos comportar como céticos, incrédulos, como Dídimo na aparição de Jesus aos discípulos após a sua morte. Dídimo não estava, Tomé, para que você entenda melhor, não estava presente. E os discípulos que presenciaram a teofania, a aparição de Jesus após a morte e ressurreição, disseram: Tomé, o mestre está vivo e apareceu para nós. Ele disse: vocês estão brincando, rapaz? Que é isso? Para de brincadeira. O mestre está vivo. Eu só acredito se eu ver. Enquanto ele está falando, quem é que aparece, igreja? Jesus. E diz: Dídimo, Tomé, venha, toque nos cravos. Feliz é você que pode ver e tocar. Eu vou declarar uma palavra de Jesus via profética ainda nos dias de hoje para você. Levanta a tua mão. Olha o que Jesus disse para mim e para você. Ele disse para Tomé assim: feliz é você porque pode ver e tocar, e porque você toca e pode ver. Agora, mais felizes serão aqueles que não podem ver e nem tocar, mas crerão. Você pode adorar e glorificar o nome do Senhor. Você não pode ver, não pode tocar, mas pode crer. E pela tua fé, o milagre chega. Deus age, opera. Aleluias. Você foi conceituado por Jesus como alguém que tem uma fé maior do que a de Tomé. Tomé andou com Jesus. Tomé presenciou fisicamente os milagres que Jesus fazia. E você não. E Jesus, já profetizando em nosso favor, nos diz que por crer, sem ver, nós seremos muito mais felizes. Ou traduzindo, seremos muito mais abençoados. Diga comigo: eu creio que o meu Senhor é o Senhor que sara. Diga: eu declaro nesta noite que o Senhor da minha salvação, Jesus, o Filho de Deus, está me dando autoridade sobre doenças, enfermidades, demônios, sobre o mal, maldição. Eu hoje recebo unção
de autoridade para curar enfermos, repreender demônios, libertar cativos, para a glória de Deus. Em Atos capítulo 5, versículo 12, 16, Jesus já não está mais entre os discípulos, agora apóstolos. Fisicamente Jesus não se encontra mais entre eles. Jesus já está à destra de Deus, conforme havia falado. Morre, ressuscita, acontece a ascensão de Jesus. Ele sobe, vai para o Pai. Em Atos capítulo 1, acontece a descida do Espírito Santo, se cumpre a promessa do envio do Consolador. Versículo 8, os discípulos estão ansiosos para saírem, fazer a obra, e Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos de todo o poder, para se fazer cumprir a promessa vinda pela boca do profeta Joel. E o Espírito Santo desce. Pedro começa a pregar de uma forma gloriosa. Um indouto, um ignorante, alguém sem cultura. E então ele começa a pregar no cenáculo. É a festa dos tabernáculos. E ali então o dia de Pentecostes está para acontecer. E muitas pessoas, várias etnias, várias localidades, de vários idiomas, mas todos estão entendendo o que Pedro está pregando. E ele diz: arrependei-vos. E eles perguntam: que fazer? Crer no Senhor Jesus Cristo. Quantas mil almas se convertem? 3.000 almas. E todos os dias o Senhor acrescentava vidas à igreja. Agora Atos 2:47. Os apóstolos decidem unanimemente que iriam se reunir no pórtico do templo de Salomão. E olha o que acontece. Eu disse isso aqui várias vezes. Quando a igreja perde a identidade, ela perde o quê? A autoridade. E eu quero crer que essa igreja ainda não perdeu a identidade. E as pessoas que estão lá fora ainda acreditam que esta igreja é a igreja de Deus. Antes deles chegarem ao pórtico do templo de Salomão, uma multidão de pessoas chega. Uma multidão de pessoas chega, levando enfermos, doentes, endemoniados. E sabe qual era a expectativa deles? Que não somente os apóstolos colocassem as mãos ou orassem, mas que ao passar, Deus vai reativar a nossa fé, igreja. Deus vai restaurar a nossa fé. Eu quero crer que nós vamos voltar a enxergar os milagres de Deus acontecendo aqui dentro. Gente sendo curada, câncer sendo cuspido, gente levantando de cadeira de roda, cego enxergando e surdo ouvindo. A expectativa daquele povo não era que alguém fosse levado ao altar para que eles colocassem as mãos. Não, sabe o que eles esperavam somente? Que os apóstolos passassem, e a sombra dos apóstolos. Olha para o teu irmão, diga: isso é muito forte. Diga para ele: creia. Creia, porque até a tua sombra a partir desta noite vai ter unção para curar. Que é a sombra dos apóstolos, irmãos. Olha, os apóstolos estão passando aqui, ó, e a sombra está lá. Levanta a tua mão, porque isso é forte, isso é poderoso, isso é forte demais. A sombra está lá, quase 1,5 metros, 2 metros a distância deles.
E quem está sendo alcançado pela sombra dos apóstolos está recebendo cura. Os capetas estão gritando: olha, a legião está indo embora, Satanás está batendo retirada. Mas não é nem Pedro, é a sombra. Não é nem Paulo, é a sombra. Não é nem João, é a sombra. Não é nem Tiago, é a sombra. Que Deus é esse que usa até a sombra de homens para operar maravilhas e ser glorificado? Diga para o teu irmão: se prepara, consagra a tua sombra, bota a tua sombra para santificar, bota a tua sombra para orar, bota a tua sombra para jejuar, bota a tua sombra para estar na presença de Deus, porque se ela estava adormecida, ela vai começar a trabalhar a partir dessa noite. Irmãos, eu sou um homem que, pela misericórdia do Senhor, ainda o Senhor usa para cura, para levantar gente que não anda, para expulsar câncer, para levantar gente de cama, para tirar bicho da boca. E essa igreja é uma igreja que Deus selou como igreja de milagres, sinais e maravilhas. Não adianta, diga para o teu irmão, não adianta você querer andar na contramão de Deus. Diga: Deus levantou este lugar para a manifestação da glória dele através de sinais, milagres e maravilhas. Vai chegar um tempo que você vai tentar ficar em pé aqui dentro e não vai conseguir, porque a glória vai ser tão grande que, como no templo que Salomão construiu, e lá estavam os sacerdotes, e quando eles tentavam ficar em pé, como embriagados, caíam. Como no dia de Pentecoste, esses homens estão embriagados. Senhores, nenhum de nós bebeu vinho. Não estamos embriagados, mas estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Então, o primeiro sinal para que os milagres voltem a acontecer é que a igreja precisa se esvaziar de si mesma. É que os crentes precisam se esvaziar do que é temporal, mundano, passageiro, e se encher do que é divino, eterno e celestial. Irmãos queridos do Senhor, como Deus nos usará para curar os enfermos se passamos mais tempo na frente de uma televisão, na frente de um computador, na frente de uma internet, do que com o joelho no chão e o rosto no pó? Como o Senhor nos usará para que os milagres voltem se o nosso coração ainda não está totalmente purificado, transformado? Então, primeiro sinal para que Deus volte a realizar os seus milagres, seus sinais, suas maravilhas, é que nós venhamos a permanecer em Jerusalém, para que sejamos revestidos de todo o poder. Receba poder, receba poder, receba poder, receba poder na tua vida. Busque, irmão, esse poder, porque é melhor recompensa para um verdadeiro e genuíno crente é ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Se isso é verdade, cadê o primeiro crente que vai levantar a mão para concordar? Não há recompensa maior, irmão, do que você se sentir cheio do Espírito Santo e ser usado pelo Senhor para uma vida se converter, para uma vida ser curada, para a libertação de uma pessoa, para a restauração de uma família, para a restauração de um ser humano. Não há recompensa maior do que olhar para alguém que outrora entrou na igreja destruído,
sem expectativa, sem esperança. Agora é uma nova criatura, cheia do Espírito Santo. A vida está restaurada, ele está restaurado, está casado, família, tudo construído, glorificando a Deus, fazendo a obra de Deus, louvando a Deus e ganhando almas para Jesus. Precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer isso para o teu irmão? Se encha do Espírito Santo de Deus. E olha o que diz o texto, versículo 12, capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas. Os colocarem sobre o que, igreja? Sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, aleluias, ao menos, o que, igreja? A sua sombra se projetasse em algum deles, aleluias. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando os doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram o que? Curados para a glória de Deus. Diga de novo para o teu irmão: consagra a tua sombra, porque ela vai ser usada por Deus. A oração que cura é a oração daquele que está com uma vida santificada na presença do Senhor. É a oração daquele que anda em retidão na presença de Deus, que diz como Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que anula a carne para se encher dos frutos do Espírito Santo de Deus. A oração que cura é aquela que não é feita no nome do pastor, para o seu próprio orgulho, para o preenchimento do seu ego. Não é aquela que é feita para promover o homem, para promover o ministério, para promover a igreja, mas é aquela que é feita em nome de Jesus, para promover o reino dos céus. Porque nenhum de nós tem condições por si mesmo de operar milagres, de curar. Não é a igreja que cura, não é o pastor que cura, não é o apóstolo que cura, mas é o Senhor Jesus que cura através da igreja, através do pastor, através do apóstolo. E ele diz que a glória dele ele não dará a outrem. Quando eu e você somos usados pelo Espírito Santo e usamos o nome precioso de Jesus para a manifestação dos milagres divinos, nós o fazemos na certeza que João tinha, o próprio Batista, que eu diminua. Levanta a tua mão e diga: mas que Jesus cresça, porque a glória dele, diga: a glória é tua, Jesus, a glória é tua, Jesus, a glória é tua. Irmãos, isso é muito sério, porque já neste milênio existem pessoas que estão cobrando pelos milagres que vêm dos céus. E Jesus disse aos seus discípulos: não leve nada e não cobrem nada a ninguém. De graça dai, de graça receber. Diga para o teu irmão: a cura não é tua. Não, por favor, dá um grito pentecostal no ouvido dele para ver se ele acorda. Vai para o outro lá, dá um grito pentecostal no ouvido dele, vê se ele acorda. Diga: a cura não é tua, o milagre não é teu. Então por que você está cobrando? Pessoas estão enriquecendo, cobrando, para que Deus use. E Deus usa, apóstolo, usa. Sabe por que Deus usa? Por misericórdia ao necessitado.
com misericórdia ao aflito, porque ele diz que a um coração aflito e necessitado, ele não resistirá. Não é porque eu, o apóstolo, mas é porque o enfermo está ali crendo. O enfermo está ali crendo, a enferma está ali crendo, a pessoa está ali crendo. Então o apóstolo se enche e diz: Deus me usa, eu sou o todo-poderoso, eu sou o semideus. E Deus diz: não sabe de nada, e quando ele se apresentar diante de mim, nem o que ele fez será para ele glória, porque ainda que ele tenha sido usado, mas não entrará na minha presença. Senhor, em teu nome eu curei, Senhor, em teu nome eu libertei, em teu nome expulsei demônio, em teu nome, Senhor. Então ouvirás: não te conheço, afasta-te de mim. Diga para o teu irmão: eu prefiro, diga para ele, diga assim, não se assuste com o que eu vou falar. Eu prefiro não ser usado do que usar Deus. Diga para ele: se você não está sendo usado por Deus, não queira usá-lo, porque o teu julgamento será maior. E tem pessoas que ficam tão ansiosas em serem usadas por Deus, que começam, como esses que eu citei no início dessa pregação, a criarem milagres, a forjarem milagres. Pessoas que vão para o Facebook e pegam no Facebook data de aniversário, nome completo da pessoa, nome do membro da família, nome do marido, endereço, e anota tudinho, e chega na igreja que ninguém conhece. E eu quero chamar aqui a irmã Maria José. Fique em pé, a mãe Maria José. A irmã Maria José, cheia de fé, cheia de expectativa, se levanta. Irmã Maria José, o seu marido João da Silva, meu Deus, é Deus. Cuidado com os falsos profetas, porque o diabo se transfigurará em anjo de luz e enganará até os escolhidos. Chegam cedo na igreja e começam a conversar com a criança e perguntam: como é que é o nome do teu papai? Como é que é o nome da tua mamãe? Aquela lá é tua mamãe? E na hora da pregação já está tudo anotadinho. O meu Deus não precisa de nada disto, porque ele usou uma jumenta que não frequentou faculdade, e ela abriu a boca e falou ao profeta: algum dia eu te desobedeci, algum dia eu deixei de cumprir o que tu mandaste. Diga para o teu irmão: se Deus usou uma jumenta que não enfrentou uma faculdade, vai usar você sem que você precise manipular o dom que vem dele. Qual é a oração que cura, irmão? Marcos 16:15. Em meu nome vocês porão a mão sobre os enfermos. Marcos 16:17, perdoe-me. Em meu nome vocês porão a mão sobre os enfermos e os doentes, e eles serão curados. A oração que cura é a oração por imposição de mãos, em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Porque se você for curar em teu nome, como os filhos de Cefas, que viram Paulo curando, aqueles 7 jovens ficaram maravilhados, e agora aparece 2 endemoniados, e eles vão lá, em nome de Paulo sai, e não sai nada. Em nome de Jesus sai, e não sai nada. Então vamos trocar agora. Em nome de Jesus sai, e não sai nada. Em nome de Paulo sai. Aí um dos demônios diz assim: escutem, eram 7 filhos, escutem, eu conheço Paulo, e nós conhecemos Jesus, porque era uma legião, mas a vocês nós não conhecemos. 5 conseguiram correr, e 2 foram pegos pelos demônios, pelos endemoniados, e levaram uma boa surra. Levanta a tua mão e diga: todo poder nos céus e na terra
só é dado a Jesus Cristo de Nazaré. Dê o melhor aplauso para Ele, glorifica o nome do Senhor. Aí você me diz assim: então apóstolo, eu posso usar o nome da Dilma? Meu irmão, nem para resolver o problema da Petrobras a Dilma está valendo. Usa o nome de Jesus. Mas não somente usa o nome de Jesus, tenha Jesus na tua vida para que Ele possa te usar. Qual é a oração que cura, apóstolo? É a oração que é feita acompanhada da unção. Por que Deus usa o irmão e não me usa? Por que Deus usa a irmãzinha e não me... Eu sou formado em teologia, sou bacharel, olha, eu tenho conteúdo e Deus não me usa. Porque unção, escute isso, unção independe de intelecto, independe de estudo. Você pode ter alguém falando: nós vai, nós nós já fui, Jesus. Você pode ter alguém falando: pastor. Você pode ter alguém falando errado. Claro que temos que estudar, temos que buscar conteúdo, mas a unção quebra essas fronteiras. Porque a unção se recebe com oração e jejum, com santificação de vida, com oração, olha, seja no quarto, no banheiro, no monte ou no vale. Se você quer ter poder e autoridade, você tem que se consagrar, porque a unção não se compra, unção não se recebe por mão de homens. Eu não tenho unção para passar para você, porque ela não é minha, ela vem de Deus. Se Deus não mandar, eu não posso transferir para você. Unção é autoridade. A autoridade vem dos céus. Então esta unção, ela é adquirida por um preço. Os discípulos estavam felizes porque voltaram de uma missão, tinham expulsado demônios, curado enfermos. E Jesus disse para eles: por que vocês estão felizes? Senhor, Senhor, nós curamos doentes, curamos enfermos. É Jesus. Não sei se querendo levá-los a uma reflexão mais profunda. Não se alegrem somente por isso, ou não se alegrem por isso, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Agora Jesus não está entre eles, e um pai se apresenta aos discípulos: o filho muito doente, endemoniado. Os demônios lançavam na água, lançavam no fogo. Os demônios estavam fazendo aquele menino sofrer muito. E o pai chega aos discípulos, os discípulos não conseguem expulsar aquela legião. Aí quando o pai já está indo embora, Jesus está chegando, o pai vai a Jesus e diz: Senhor, tenha misericórdia do meu filho, porque trouxe aos teus discípulos e eles não puderam fazer nada. Aí Jesus disse: homem de pouca fé, até quando estarei convosco? E Jesus diz: legião, sai dele. Aí, num particular, numa reunião de liderança, de ministério, os discípulos se aproximam do mestre e dizem: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aqueles demônios? Aí Jesus diz para eles: talvez nosso linguajar, porque vocês estão pensando mais no pão, no café, no almoço, na janta, na comida, na televisão. Vocês não estão tendo tempo para consagrar, vocês estão mais preocupados com tantas coisas. Eu saí um pouquinho, vocês relaxaram. Eu saí um pouquinho, vocês não subiram para o monte, vocês não foram orar, vocês não jejuaram. Eu saí um pouquinho, vocês não foram para o culto. Alguns de vocês viajaram comigo, se esconderam, não foram consagrar. Eu saí um pouquinho e vocês não se revestiram. Então vou dizer uma coisa para vocês: tem legião de demônios que só se expulsa com oração e com jejum. Levante a tua mão e diga: quanto maior é a unção, maior é o preço. Pergunta para o teu irmão: está disposto, irmão? Tem gente que quer ser o apóstolo da igreja, quer ser o pastor da igreja, quer ser o evangelista da igreja, olha, eu queria ser igual aquela mulher, Labacheia, que
tem autoridade para mandar demônio embora. Está pensando que isso aconteceu assim do nada? Está pensando que isso foi da noite, acordou com isso? Não, é joelho no chão, é preço, é jejum, é oração, é sacrifício, é obediência, é palavra, é consagração, é estar diante da presença do Senhor, é preço. É preço. Diga, a oração que cura. Eu já estou encerrando. Diga, a oração que cura é a oração acompanhada pela unção. Tiago capítulo 5. Deus sabe todas as coisas. Tiago capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome de quem? Em nome do Senhor. Ungindo com óleo, em nome do Senhor. Nós já tivemos experiências aqui, estávamos orando por pessoas endemoniadas, e os demônios não saíam. Quantas experiências, vocês se lembram disso? Aqui nas salas. Mas no momento em que a gente foi e pegou o óleo ungido e começou a ungir a essas pessoas, os demônios gritavam. Os demônios eles gritavam. Há uma palavra, convulsionavam. Eu estava tentando lembrar essa palavra que a irmã Nádia fala. Convulsionavam e gritavam e berravam. Não! E saíam. Mas eu quero profetizar além, porque vai chegar um momento que você não vai ter o óleo, não vai ter o azeite, mas não vai te faltar a unção. Diga para o teu irmão, ainda que você não tenha o óleo, ainda que você não tenha o azeite, não te faltará a unção. Seja na rua, seja no trabalho, onde estiver uma pessoa que o Senhor mandar te ordenar a ir a ela para cura, para libertação, não espere, não venha buscar o óleo, não venha buscar o azeite, porque a unção está sobre você. A unção está sobre você. Qual é a oração que cura? Oração que possui a fé. Tiago 5,15. Olha o que diz, um texto conhecido de todos nós. E a oração da fé salvará o enfermo. Tanto a fé de quem ora, quanto a fé de quem busca o milagre. Sabemos que todos os feitos de cura que envolveu Jesus com o necessitado da cura, Jesus sempre lhe fazia uma pergunta: tens fé? Você crê? E a resposta: eu creio. Seja curado. Porque só pode ver a glória de Deus quem crer. Se creres, verás a glória de Deus. Tiago 5,15. Vamos ler novamente? Você pode ler comigo? E a oração, vamos ler alto. E a oração, mais uma vez é a oração, mais uma vez é a oração. Eu quero ouvir você lendo com força. Diga, e a oração salvará. Então, por favor, segura na mão de alguém. Você não sabe se ele está com alguma enfermidade, mas estando ou não, segura na mão dele. Dá um choque nele. Em uma época nós subíamos um monte, e algumas irmãs estavam dizendo que estavam com medo de tocar em mim, porque estavam tocando em mim para a glória de Deus, estavam levando choque e caíam. Eu quero profetizar que isso vai voltar para a igreja. Segura firme aí, mesmo que seja 220, ele não vai morrer não. Segura firme e diga, sinto o choque do Senhor. Eu creio que esta unção de cura, pode ficar em pé, pode ficar em pé. Já estou encerrando, pode ficar em pé. Segura firme, aperta até ele gritar, ai. Fecha os olhos. Quem sabe Deus vai te usar agora para alguém ser curado aqui dentro. Não é quem é você, mas é quem é Deus na tua vida.
A oração da fé salvará o enfermo. Todo edito de morte lançado por Satanás, quem sabe hoje está sendo quebrado aqui dentro. Porque a oração da fé salvará o enfermo. Nos hospitais, na vida dos servos do Senhor, na vida de outras pessoas, a oração da fé salvará o enfermo. Pela fé eles verão a glória de Deus. Pela fé eles verão Deus agindo. Talvez nem saibam que você orou por eles, mas não importa, porque a glória é para Deus, o louvor é para Deus, a honra é para Deus, a exaltação é para Deus. Comece a orar, comece a declarar pela fé a cura dessa pessoa. Comece a declarar agora o milagre chegando nesta casa, o milagre chegando nesta vida. Se o diabo disse vai morrer, o edito hoje está sendo mudado. Você vai viver pela glória de Deus. Se o diabo disse essa doença não vai sair do teu corpo, o edito está sendo mudado. O Senhor que sara, o Jeová Rafa está aqui e está lá para te curar. Pela fé receba agora o milagre do Senhor, o livramento do Senhor, a cura do Senhor, o salvamento e a salvação do Senhor. Seja você que está aqui dentro com essa enfermidade, com esta doença, ou você que está aí fora no mundo espiritual, Deus enviou anjos para ministrar em vosso favor. Receba a cura da mente, a cura da alma, a cura do corpo, a cura do espírito. Receba pelo poder do nome do sangue de Jesus Nazaré. Seja alcançado agora. Seja alcançado agora. Tenha fé. Se ajoelhe aonde você está agora e clame, porque o milagre está chegando aonde você está. Numa cadeia, num presídio, num hospital, na rua, agora no leito. O Senhor que sara desceu na terra nessa noite para operar milagres e maravilhas. Pela fé, em nome de Jesus, seja alcançado, seja alcançada, seja liberto, seja liberta, seja abençoado, seja abençoada, em nome de Jesus de Nazaré. Que esta unção que o Senhor está derramando sobre o irmão que está colocando a mão sobre a tua mão, agora te alcance no coração, te alcance nos teus rins, te alcance no teu fígado, te alcance no teu baço, te alcance no teu pâncreas, te alcance agora em teu intestino, alcance agora no teu cérebro, alcance agora na tua perna, nos teus ossos, alcance cada célula, cada músculo, alcance agora, porque nesta noite o Senhor desceu. Eu sou o Senhor que vos sara, diz o Senhor. Eu sou o Senhor que vos cura, diz o Senhor. Eu sou o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. Eu faço, eu ajo, e agindo eu, quem me impedirá? Nada sube de cor, recanto e de lavar subirá. Seja renovado nas tuas pernas, que saiam agora as dores nas pernas, seja tocado na sua coluna, receba a cura na coluna, receba agora.
este nódulo desapareça. Deus de Israel, coloca a mão agora nesse caroço, e esse caroço agora desapareça pelo poder do nome e do sangue de Jesus de Nazaré. O câncer na garganta, o câncer no seio, o câncer no estômago, agora desapareça em nome de Jesus de Nazaré. Comece agora esta alergia que está tomando o teu corpo, vai sumir pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Oh, Navalácio. Aleluias, aleluias, aleluia. Você não veio aqui em vão, meu irmão. Deus te trouxe a esse culto. Deus te trouxe pela tua vida. Deus está alcançando multidões. Pela tua vida, Deus está mudando a história de pessoas. Pela tua fé, Deus está alcançando gente que não está aqui, mas gostaria de estar. Aleluias. Eu quero encerrar essa mensagem. Mas antes de encerrar, eu quero fazer uma oração por você. Na realidade, eu quero fazer duas orações que eu chamo de oração flecha. A oração flecha é aquela que é rápida, mas atinge o coração de Deus. Eu quero orar por você, querido. Essa é a primeira oração. Que se afastou do Evangelho, por alguma razão se distanciou da casa de Deus, da presença do Senhor, mas no teu coração a semente permaneceu. O Senhor conservou, porque você não é filho de Satanás, não é filho do mundo, mas é filho de Deus. E o Senhor está curando a tua alma. E eu estou falando a pessoas que estão aqui e a pessoas que estão nos assistindo através do nosso culto pela internet. Porque há muitas pessoas que não estão aqui, mas estão nos assistindo, irmãos. E estão recebendo milagres em casa, estão recebendo curas, estão hoje voltando para Jesus, estão hoje se entregando para Jesus, porque sabem que é de Deus que vem a boa dádiva. Segunda pessoa, ou a segunda oração, em favor de toda a igreja, para que o Senhor traga, restaure o dom de cura na vida da igreja.
Vai ter vizinho te chamando para você levá-lo para o hospital, e você não vai levá-lo. Que isso, apóstolo? Não vai. Porque quando você chegar na casa dele e começar a orar, a doença vai sair, a enfermidade vai... Isso já aconteceu comigo e já aconteceu com alguns irmãos. De chegar na casa da pessoa, a pessoa mal, para ir para o hospital, orar e a doença ir embora, e a pessoa não foi mais para o hospital. A minha oração é esta: que Deus restaure essa autoridade sobre nós, porque Ele é Deus que está nesse lugar. Mas quando acabar o culto, Ele não vai ficar aqui não, Ele vai conosco para casa. Porque Deus não perde tempo. O que Deus vai fazer numa igreja vazia? Cadeira não adora, o que a matéria não adora. Deus vai atrás, ou Deus vai com quem adora. Deus vai com adoradores. Então, se há alguém hoje, seja em casa, seja aqui, neste lugar, nesse santuário, que deseja voltar para o Senhor Jesus, aonde você está, levanta a sua mão agora para Jesus e diga para Ele. Eu estou falando às pessoas que estão em casa e às pessoas que estão aqui. Diga para Ele: esta é a noite que eu quero voltar para o meu Senhor, porque eu sei que só Ele me cura, só Ele me sara. Tem alguém em casa, tem alguém aqui hoje? Levanta a sua mão. Eu estou pelos olhos da fé, irmão, contemplando pessoas voltando para Jesus, que vão se apresentar aqui nos próximos cultos para confirmar essa decisão. Eu já vi curas e milagres chegando nos lares, porque o Deus de perto é Deus de longe, e é a Ele que nós estamos adorando. Alguém entre nós aqui que está hoje disposto, determinado a voltar? Estava afastado, estava distante? Todos aqui já são evangélicos? Todos já são? Então dê um glória a Deus. Então, se todos são evangélicos, abra a sua mão, as duas mãos. Abra as duas mãos. Até aí no som, isso, façam isso. Feche os teus olhos. Continue na mesma sintonia, na mesma ligação. Você está como quem sonha. O Senhor encheu a tua boca de riso. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o eterno Criador e governador de todas as coisas, cujos céus servem como teu trono e a terra como estrado dos teus pés. Ó meu Senhor, haverá alguma coisa impossível para ti? E haverá alguma coisa impossível para os que creem em teu nome?